Olá, sou a professora Rejane e estudaremos na aula de hoje, dentro das seções cônicas, as parábolas. Considere um plano, uma reta D e um ponto F não pertencente à reta D. Definição: parábola é o lugar geométrico dos pontos do plano que são equidistantes de F e D. Então, por exemplo, aqui a gente tem o ponto F, a distância desse ponto F até um ponto P aqui é igual à distância desse ponto P até o ponto P' aqui na reta D. Isso vale para todos os pontos. A distância desse ponto F até cada um dos pontos dessa parábola é igual à distância de cada um desses pontos dessa parábola até a reta D. Elementos da parábola. Nós temos F como sendo o foco, D é a reta diretriz, eixo é a reta que passa pelo foco e é perpendicular à diretriz. Aqui a gente tem o eixo da parábola. O vértice é o ponto V aqui, de interseção da parábola com o ''eixo''. E a distância de P até F é igual à distância de P até P'. E aqui a distância de V até F é igual à distância de V até esse ponto A. Essas distâncias aqui são iguais. Primeiro caso, equação da parábola de vértice na origem do sistema de eixos. Primeiro caso é o eixo da parábola como sendo o eixo dos y. Então, seja P de xy, um ponto qualquer da parábola, e o foco F, ele está aqui no eixo do y. Então, a componente x desse ponto aqui é 0 e a componente y dele é P sobre 2. Então, esse valor aqui de y é P sobre 2, que seria esse comprimento aqui. Então, a gente sabe que a distância do vértice até a diretriz também é P sobre 2, né? Porque essas distâncias são iguais, é assim que a gente constrói a parábola. Então, a equação reduzida da parábola, que tem este comportamento, o eixo de simetria como sendo o eixo do y, é dada por x² igual a 2py. Parte justamente dessa definição, distância entre dois pontos, que a gente já estudou, e aí igual a distância de F até V igual a distância de V até A. Ou, no caso geral, distância de P até F é igual a distância de P até P', e aí a gente chega nesta equação. Então, o que a gente observa nessa equação? Esse P que aparece aqui é este P que a gente tem aqui, né? P sobre 2 é essa distância. Então, o valor de P vai ser o dobro dessa distância. E o 2P, então, o dobro de P. Y e o X aparece na variável aqui ao quadrado. Aparece quadrático esse termo. E o Y não. O Y aparece o termo só na potência 1. Como 2py é sempre positivo ou nulo, pois x² é maior ou igual a 0, os sinais de P e de Y são sempre iguais. Logo, se P é maior do que 0, a parábola tem concavidade voltada para cima. Então, se P é maior do que 0, a gente tem concavidade para cima. E se P for menor do que 0, então a parábola tem a concavidade voltada para baixo. Então, a gente tem esses dois casos
quando o eixo é o eixo dos y's. Segundo caso, o eixo da parábola é o eixo do x. Agora, então, o eixo de simetria aqui sendo o eixo do x, o vértice, ele está na origem, né? É este caso que a gente está analisando ainda, o vértice continua na origem, só que agora o foco, ele vai estar no eixo do x. Então, ele vai estar nessa distância aqui, que é o p sobre 2. Então, aqui é x igual a p sobre 2 e a componente y dele vale 0. A reta diretriz agora é uma reta vertical. Então, aqui eu vou ter esse valor aqui, p sobre 2 também. Então, a equação dessa reta diretriz será x igual a p sobre 2. Enquanto que antes a gente tinha o y igual a menos p sobre 2 se a parábola é voltada para cima. É uma reta horizontal a diretriz. Agora a diretriz é uma reta vertical. Então, a equação reduzida da parábola, que tem o eixo paralelo a x, agora vai ser y ao quadrado igual a 2p, esse mesmo p que aparece aqui como sendo a distância. P é a distância da diretriz até o foco, né? Tudo isso aqui vale p, já que cada pedaço aqui é p sobre 2. 2p vezes x. Então, agora o x aparece na potência 1 e o y, termo que tem a variável y, é quadrática. Então, eu vou ter parábola deitada, ou voltada para o lado positivo do x, ou para o lado negativo. De novo, vai depender do sinal que a gente tem, né? Se a gente tem que o x é negativo, ela é voltada para a esquerda. Se o x é positivo, ela é voltada para a direita. Exemplos: determinar o foco, a equação da diretriz das parábolas, esboçar o gráfico das seguintes equações. Então, eu tenho x² igual a 8y, que aqui a gente está observando que a equação é x² igual a 2py. Significa que o eixo é o eixo do y, né? O eixo da parábola. Então, eu tenho que 2p é igual a 8. Consequentemente, p igual a 4. E ainda p sobre 2, 4 sobre 2 é 2. Então, quando a gente fizer o desenho aqui da nossa parábola, o gráfico, a gente está vendo que o vértice está na origem, 0, 0, e o foco, ele vai estar em 0 do x, porque a minha parábola, ela é voltada para cima, né? Porque aqui eu tenho um valor positivo. Então, o foco está exatamente no eixo do y, no valor 2 de y. Então, no desenho, eu vou ter aqui o vértice na origem, o foco 2 unidades para cima, porque esse comprimento aqui é p sobre 2, que vale 2. E a diretriz? A diretriz é uma reta horizontal, com y igual a menos 2. Esta é a equação da diretriz. Y igual a menos 2, uma reta horizontal. E aqui nós temos o esboço do gráfico. Letra B. Y ao quadrado igual a menos 2x. Então, aqui o x está em função do y ao quadrado, significa que a nossa parábola está deitada. Eu tenho o valor negativo aqui, significa que a parábola ela é voltada para a esquerda, por causa do sinal de menos. O vértice está na origem, 0, 0. O foco, ele vai estar
no lado negativo do x. Quanto vale o p? Eu tenho que 2p é igual a menos 2. P é igual a menos 1. Então, P sobre 2 é igual a menos 1 meio. Então, onde é que vai estar o foco? Ele vai estar no x igual a menos 1 meio com y 0. Porque eu tenho, então, o vértice na origem, no 0, 0, e P sobre 2 unidades para a esquerda, eu tenho foco. Então, ele está aqui no x menos 1 meio. E a equação da diretriz? A equação da diretriz, agora, ela é uma reta vertical. Então, é x igual a um determinado valor. Que valor é esse? Esse comprimento que eu tenho aqui é o mesmo que eu tenho aqui do outro lado. Então, quando x for igual a 1 meio, eu vou ter a equação da diretriz. Número 2, determine a equação da parábola, sabendo que tem vértice em 0, 0, passa pelo ponto menos 2, 5 e a concavidade é voltada para cima. Bom, se a concavidade é voltada para cima, a equação dela é x² igual a 2py. Positivo, porque é voltada para cima. O eixo de simetria é y. Então, é essa a equação. Passando pelo ponto 0, 0, significa que a equação não está deslocada, que a gente vai ver depois a equação deslocada. Esse ponto aqui é um ponto que satisfaz essa equação. Nossa equação não está completa, falta a gente determinar o valor de P. Para determinarmos o valor de P, nós vamos substituir o x por menos 2 e o y por 5 nessa equação. Vai ficar menos 2 ao quadrado igual a 2p vezes o y, que é 5. 4 igual a 10p. P igual a 4 décimos, ou simplificando, 2 quintos. Então, a nossa equação agora será x² igual a 2 vezes o p, y. Então, x² igual a 4 quintos de y. Determine a equação da parábola. Esta é a equação que satisfaz as condições dadas. Equação da parábola de vértice agora fora da origem do sistema de eixos. Então, agora o vértice que estava aqui na origem, no 0, 0, deslocou para um HK. Então, o vértice aqui está em HK. O eixo de simetria aqui da parábola é paralelo ao eixo do y. Então, a nossa parábola pode estar voltada para cima, se tiver o P positivo, ou para baixo, se o P for negativo. Então, como é que é a equação reduzida da parábola para este caso? É o primeiro caso de antes, né? Antes a gente tinha assim, x² igual a 2py, quando o vértice está em 0, 0. Agora que o vértice está em HK, no lugar do x eu vou escrever x menos h, e no lugar do y, y menos k. Então, acontece isso com a equação quando o vértice está fora da origem, não está mais aqui no 0, 0. E o segundo caso, o eixo da parábola é paralelo ao eixo do x. Então, a gente tem não mais o vértice aqui no 0, 0, mas o vértice está em H com K. E o eixo paralelo ao eixo do x.
x aqui. Então, como é que vai ficar a equação? Antes a gente tinha y ao quadrado igual a 2px. Agora, como o vértice está em HK, K é o valor que deslocou em y e H é o valor que deslocou em x. Então, na equação da parábola, vai ficar y menos o K ao quadrado igual a 2p x menos o H. Aqui no lugar do x deslocou também. Então, esta é a equação quando o vértice está fora da origem. E o eixo da parábola é paralelo ao eixo do x. Aqui está o eixo da parábola e aqui está o eixo do x. Exemplos. Determinar a equação da parábola de vértice 3 menos 1, sabendo que y menos 1 igual a 0 é a equação da sua diretriz. Vou começar aqui pela equação da diretriz. Y, vou passar o menos 1 para o outro lado. Y igual a 1. Então, vamos pensar aqui no gráfico. Y igual a 1 é uma reta aqui horizontal. Essa é a equação da nossa diretriz. E o vértice está em 3 do x com menos 1 do y. Aqui está o vértice. Se o vértice está aqui e a diretriz está lá para cima, significa que a nossa parábola ela é voltada para baixo. E o foco, então, ele está nessa mesma distância aqui, só que para o outro lado. Então, o foco vai estar aqui para baixo. Enquanto, né, quais são as componentes aqui do foco? P sobre 2 é igual a quanto? Esse comprimento aqui, de menos 1 até 1, vale 2. Então, de menos 1 até menos 3, eu tenho 2 também. Então, o foco está aqui em 3 do x com menos 3 do y. Bom, não era isso que pedia, né? Pedia a equação da parábola. Então, se P sobre 2 é 2, P vai ser igual a 2 vezes 2, 4. E o que a gente precisa é 2P, que é 8. Então, a equação, qual é a fórmula que a gente vai utilizar? Se fosse com um vértice na origem, seria simplesmente x² igual a menos 2py. Mas o vértice está deslocado, aqui a gente tem um h e um k. Então, vai ser x menos h ao quadrado igual a menos 2p, y menos k. O h é 3, então, vou ficar com x menos 3 ao quadrado igual a menos 8, y menos o menos 1. Então, x menos 3 ao quadrado é igual a menos 8, que multiplica y mais 1. Exemplo 2. Determinar a equação da parábola de foco 1, 2, sabendo que x igual a 5 é a equação da sua diretriz. Então, vamos fazer um esboço do gráfico aqui para a gente ter ideia de qual das equações que descreve essa parábola. O foco está em 1 do x com 2 do y. Aqui está o foco. E a diretriz é x igual a 5. Então, a diretriz é uma reta vertical. A distância aqui do foco até a diretriz é P. Todo esse comprimento aqui é 4. Então, P igual a 4. E a metade aqui, a gente tem o vértice. O vértice está onde?
Se é 4 essa distância, metade é 2, 1 mais 2 dá em 3. Então, o vértice está em 3 do x com 2 do y. E a parábola é voltada para a esquerda. Então, qual é a equação? Bom, se o vértice fosse na origem, no 0, 0, nós teríamos a equação y ao quadrado igual a menos 2px. Seria essa a equação se o vértice estivesse em 0, 0. Como o vértice está deslocado, eu vou escrever aqui, a gente tem um h e um k. O y menos k ao quadrado igual a menos 2p, no lugar do x, x menos h. Com o p valendo 4, nós temos o h e o k, temos todas as informações para escrevermos, determinarmos a equação dessa parábola. Então, y menos o k vale 2, igual a menos 2 vezes o p, que é 4, x menos o h, que é 3. Então, y menos 2 ao quadrado igual a menos 8, que multiplica x menos 3. Esta é a equação reduzida da parábola. A gente poderia continuar essa equação, a gente poderia abrir ela. Então, se eu abrir esse quadrado aqui, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Igual, aqui eu vou aplicar a distributiva, menos 8x, menos 8 vezes menos 3, mais 24. Então, eu tenho a equação y ao quadrado menos 4y mais 8x mais 4 menos 24 menos 20 igual a 0. Aqui a gente tem uma equação do segundo grau em duas variáveis, sendo que na variável x eu tenho só o termo com grau 1 e na variável y eu tenho o termo com grau 2. Então, isso caracteriza a equação de uma parábola, uma variável na potência 1 e a outra variável quadrática. Então, uma equação nessa forma pode ser apresentada escrevendo assim, chamada de forma explícita da equação da parábola, cujo eixo é paralelo a y. Y igual a ax quadrado mais bx mais c. É como a gente aprende lá em funções. Aqui a gente está vendo a equação da parábola. Então, essa forma é chamada de forma explícita da equação da parábola, quando a gente tem o eixo paralelo a y. Exemplo, apresente a equação explícita da parábola com vértice em 2 menos 1, p igual a 1/8. Então, o que eu tenho? O vértice está em 2 do x com menos 1 do y. Aqui está o vértice. Eu não sei, aqui não foi dito se a parábola tem vértice voltado, a concavidade voltada para cima, ou para baixo, ou para a direita, ou para a esquerda. Apenas dá o vértice e o p. P vale 1/8. Então, a gente pode aqui encontrar a equação explícita dessa parábola, com a concavidade voltada para cima, tá? Porque o exercício não diz. Então, se for desta forma, eu vou ter x menos h ao quadrado igual a mais 2p y menos k, onde o h é 2 e o k é menos 1. E 2p vai ser 2 vezes 1/8, que dá 1/4.
Então, eu vou escrever x menos 2 ao quadrado é igual a 2p 1/4 y menos o menos 1. Então, aqui vai ficar mais 1. Vou elevar ao quadrado aqui, porque pede a equação na forma explícita. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, y sobre 4, mais 1/4. A gente pode multiplicar toda essa equação por 4 para não ficar com fração. Então, multiplicando por 4, ficamos com 4x² menos 16x mais 16 igual a y mais 1. E passando esse mais 1 aqui para o outro lado, ficamos com y igual a 4x² menos 16x mais 16 menos 1 mais 15. Então, aqui nós temos a forma explícita, a equação explícita dessa parábola, que nós assumimos ela com a concavidade voltada para cima. Exemplo 2. A partir da equação explícita encontrada no exercício anterior, transforme-a na equação nesta forma. Então, o que nós tínhamos? Y igual a 4x² menos 16x mais 15. Eu quero voltar para essa forma aqui. Então, o que a gente vai fazer? Bom, esse termo aqui que tem o x ao quadrado, ele aparece aqui com 1 de coeficiente, né? Então, a primeira coisa, eu vou colocar esse 4 em evidência. Mas vou colocar só aqui para o x. Então, vai ficar x² menos 4x. O mais 15 eu vou passar para o outro lado, y menos 15. Eu quero agora escrever nessa forma compacta, x menos algum número, todo ele ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou completar o quadrado desse lado. Aqui eu tenho x², então vou pegar só o x, vou manter o sinal entre eles, que é menos algum número ao quadrado. Que número eu vou colocar aqui? Eu vou pegar o coeficiente aqui do x, 4, vou dividir ele por 2. 4 por 2 dá 2. Então, é 2 que eu tenho que colocar aqui. Por quê? Porque aqui é um produto notável. Quadrado do primeiro, que aparece aqui, menos 2 vezes x vezes 2 dá o 4x. Só que eu estou compensando aqui, colocando o quadrado do segundo, que é mais 4 que eu estou colocando. Então, o que eu coloco de um lado da igualdade, eu tenho que colocar do outro lado também, para manter o equilíbrio aqui da balança, né? Manter a igualdade. Só que esse mais 4 que eu coloquei aqui dentro do parênteses, ele está sendo multiplicado por esse 4 aqui da frente também. Então, eu estou colocando 4 vezes 4 mais 16. Então, eu vou ter que compensar colocando mais 16 do outro lado também. Então, ficamos com y mais 1. E por último, eu vou pegar esse 4 e vou passar aqui para o outro lado dividindo, 1/4 de y mais 1. Essa é a equação reduzida, né? O que eu observo aqui? Que o vértice está em 2 do x com menos 1 do y, porque aqui está mais, né? Eu vou pegar sempre com o sinal contrário, porque a fórmula já tem menos aqui. E esse 1/4 é o nosso 2p. 2p vale 1/4. Então, eu tenho que o p vale 1/8, como foi dado lá antes. Tá? Então, dessa equação aqui, desenvolvendo, a gente chegou nessa, no exemplo anterior.
E neste exemplo, a gente fez o contrário. Dessa equação, a gente voltou para a equação original, completando quadrados. De forma análoga, uma equação nesta forma, né, com x na potência 1 e o y ao quadrado, pode ser escrita na forma explícita, como sendo x igual a 1ay ao quadrado mais by mais c. Exemplo, determine o vértice, um esboço do gráfico, o foco e a equação da diretriz para esta parábola. Bom, aqui, como é que a gente identifica que é a equação de uma parábola? Porque o x está na potência 1 e a variável y aparece o termo quadrático aqui. Então, quando isso acontecer, eu tenho a equação de uma parábola, pois a gente vai saber identificar a diferença de parábola, elipse, hipérbole e da circunferência. Então, aqui a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez antes, completar quadrados. Então, primeiro eu vou deixar y ao quadrado mais 6y de um lado da igualdade e do outro lado eu vou passar o 8x menos 1. Eu quero completar quadrados desse lado. Então, eu tenho o y ao quadrado, então vou pegar o y, o sinal entre eles é mais, e esse coeficiente do y eu vou dividir por 2. 6 por 2 dá 3, é tudo que vai ao quadrado. Quadrado do primeiro, y ao quadrado, mais 2 vezes y vezes 3 dá o 6y, mais o quadrado do segundo, que é 9, eu não tinha aqui. Então, eu vou ter que colocar aqui, mais 9. Aí, isso aqui, tudo é igual a isso. Só que esse mais 9 que eu tô colocando desse lado, eu vou colocar igual do outro lado da igualdade. Então, aqui eu tenho 8x mais 8. Então, y mais 3 ao quadrado, vou colocar o 8 em evidência, que multiplica x mais 1. Essa é a equação reduzida. Onde é que está o vértice? Está deslocado? Sim. Aqui eu tenho x mais 1. Então, eu vou pegar o h como sendo menos 1. Aqui eu tenho y mais 3. Então, o k é menos 3. Então, o que eu já sei? O vértice está em menos 1 do x com menos 3 do y. Então, o vértice. Eu tenho o x em função do y ao quadrado. Significa que a minha parábola ou é voltada para a direita ou é voltada para a esquerda. Aqui, o p é positivo. Então, ela é voltada para a direita. Quanto vale o 2p? 2p é 8, então p é 4 e p sobre 2 é 2. Então, onde é que vai estar o foco? Vai estar em 1, porque aqui era menos 1, andou 2 unidades para cá. Então, o foco está em 1 do x com menos 3 do y. E onde é que está a diretriz? Tá nesse mesmo valor p sobre 2 aqui, só que para o outro lado aqui do vértice. Se eu estava em menos 1, então a diretriz vai ficar aqui, uma reta vertical em menos 3. Então, a equação da diretriz é x igual a menos 3. Então, pedia o vértice, tá aqui o vértice, um esboço do gráfico, tá aqui o esboço, o foco, as coordenadas do foco 1 e menos 3, a equação da diretriz, também aqui determinada. Então, na aula de hoje, estudamos nas seções cônicas as parábolas. Até uma próxima aula.